A graça e a paz do Senhor Jesus. Estou bem feliz mesmo de realmente estar aqui esse ano. A Raquel já entrou em contato comigo desde o ano passado. Não deu certo, mas aprove ao Senhor que fosse esse ano, nessa versão do Adorarte. E um prazer imenso, porque creio imensamente, porque é bíblico, que as artes foram criadas para a glória do Senhor. Amém? E a gente percebeu isso no pouco de exposição que nós tivemos de arte nessa noite aqui na igreja. Então, eu agradeço, antes ainda de falar um pouco mais sobre mim, agradeço pela oportunidade e pelo privilégio que a liderança dessa igreja me dá. Obrigada ao pastor Eudes, o pastor titular, obrigada. A Raquel que me convidou, a Helenice que não está aqui, mas é uma missionária lá do Maranhão, da Igreja do Nazareno, que nos apresentou, né? E como Deus faz, para Deus não há distância. Ele nos une porque nós somos uma só família em Cristo Jesus, amém? Então, como a Raquel disse, meu nome é Gleides, eu estou aqui com um casal amigo também, o Gideão e a Erivanda, que já ficaram de pé na hora dos visitantes. O meu esposo é o pastor Wóstenes, da igreja Ação Evangélica do bairro do Catolé, na cidade de Campina Grande. Esse ano nós vamos fazer 50 anos de igreja local ali em Campina Grande. Eu sou da denominação Ação Evangélica, que tem sede na cidade de Patos, no Alto Sertão da Paraíba. E esse ano nós estamos fazendo 80 anos no Brasil e ali pelo sertão e a partir dele em alguns lugares do Nordeste. Glória a Deus por isso. E trago um abraço da minha igreja, que me liberou, que me abençoou, do meu pastor, para toda a igreja, para esse momento do Adorarte. Recebam um abraço da Ação Evangélica do bairro do Catolé, tá bom? Com muita alegria. Eu tenho duas filhas, uma de 19 anos e uma de 15 anos, e a mais velha noivou ontem. E por isso que eu não estava aqui com vocês desde o comecinho. Eu falei sobre isso com a Raquel e eu estou muito feliz pela direção e o mover de Deus na minha casa, na minha família. E me sinto muito à vontade em estar aqui com vocês, porque estou na família. Na família de Deus, nos irmãos de sangue ou do sangue de Cristo, amém? Somos irmãos do sangue de Cristo, aleluia. Então, o tema que me foi dado, e o tema, aliás, né, desse evento, é um tema essencial, considero assim, para a Igreja de Cristo, sem viver o que é nos apresentado, quanto à adoração, quanto à comunhão, quanto à vida de igreja, não dá para ser de Deus. Quem é de Deus tem que viver o que vocês estão propondo nesse evento. E para mim, especificamente, foi dado o tema, o impacto da comunhão na adoração da igreja. Eu convido você a abrir a sua Bíblia Sagrada, no livro do Evangelho de João, no capítulo 17. João 17, nós vamos ler a partir do verso 20 ao verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviastes e os amaste, assim como me amaste. Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Bendito Deus, muito obrigada por essa reunião maravilhosa para te cultuar nessa noite. Obrigada, Senhor, porque a tua casa é a casa do Pai. E nós podemos ficar tão bem na tua presença. Obrigada, Senhor, por poder entoar a ti louvores tão vibrantes. Com a igreja, Senhor, tão vibrante, Senhor. Ó Deus, nesse momento
em que fazemos para Ti um trono de louvores. Muito obrigada por isso. Obrigada, Senhor, porque eu posso contar com a Tua graça. Obrigada porque eu posso contar com a Tua misericórdia. É tudo que eu preciso nesse momento, Senhor, para fazer jus a este espaço, para Te honrar, Senhor amado, falando ao coração da Tua igreja aquilo que o Senhor derramou sobre o meu coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fique à vontade entre nós e fale especificamente segundo a necessidade de cada um e dessa igreja como um todo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, esse texto que nós lemos, um texto em que Jesus faz a sua oração antes mesmo de partir, de ser crucificado. Ele fala sobre comunhão e ele fala sobre adoração. E nós vamos explorar um pouco disso nessa noite, amém? Eu peço que você continue atento como você está, para que você não perca nada daquilo que o Senhor trouxe para nós nessa noite, está trazendo para nós nessa noite. Eu quero falar sobre a amplitude da adoração. Eu penso que nós podemos começar trabalhando dois termos que são específicos e são chave nesse tema, que é comunhão e adoração. E eu quero começar com a adoração, sobre a amplitude da adoração. A palavra adoração no hebraico, né, como é trazido no Antigo Testamento, é literalmente prostrar-se diante de. E no grego, como é visto no Novo Testamento, é simplesmente servir, proskineo, servir. E se pensarmos no significado disso culturalmente para o povo de Israel, para o povo judeu, a gente pode fazer a seguinte reflexão ou definição. Eu não vou me deter muito nisso, porque a gente tem muita coisa boa para tratar nessa noite. Eu sei que vocês passaram num processo muito bom de evento, recebendo muita palavra de Deus, muitas definições, e vocês já conhecem bastante sobre adoração. Então, se pensarmos nesse significado culturalmente, nós podemos fazer a seguinte definição: temor em amor que reflete intimidade e respeito com total submissão ao senhorio de Deus. Era assim, mais ou menos, que o povo de Israel concebia a adoração e como ela foi fortalecida no Novo Testamento. Adorar é temer em amor ao nosso Deus. E é refletir, porque tememos em amor, a intimidade e o respeito que lhe é devido, com total submissão ao senhorio de Deus. E o que isso quer dizer? Ou tudo isso que eu disse nessa frase? Resumindo, adoração é um estilo de vida. Você pode repetir isso comigo? Adoração é um estilo de vida. Adoração tem que ser refletido na vida. Tudo que fazemos, do levantar ao deitar, deve ser adoração, porque tudo que fizermos do levantar ao deitar à noite deve ser para a glória de Deus. Amém? Existem os meios que nos levam a cultuar, no sentido litúrgico, do que nós estamos até vivenciando aqui hoje à noite. Vivenciamos cada vez que nós nos reunimos nos cultos que a igreja tem como programação. Então, nós temos os meios de adoração no canto, na proclamação da palavra, no que estamos vivendo agora, no ceiar, no batismo, na dança, nas artes. Tudo que compõe a programação são meios de adoração. São formas que nos levam a momentos maravilhosos de contrição, de devoção, como nós vivemos aqui, não é verdade? Aqui nessa noite, até aqui, nós vivemos momentos maravilhosos, viemos dar para Deus e ficamos tão cheios de Deus com os meios de adoração que Ele nos dá. Mas isso não resume o que é adoração. Adoração é muito mais que isso. Eu aprendi uma frase muito interessante com a Socorro Teles, uma ministra de louvor, lá de Campina Grande, da Igreja Presbiteriana, que ela diz o seguinte, é uma frase que para mim rompe com fórmulas para adoração, que nós tentamos colocar para a adoração. Ela diz assim:
Se não houver culto na vida, não há vida no culto. Vou repetir. Se não houver culto na vida, não há vida no culto. Se nós não vivermos a adoração, se nós não vivermos para a glória de Deus, todos os dias da semana, chegar aqui no domingo, sem culto na vida, o culto não vai ter vida. Então, nós precisamos entender ou ampliar os nossos conceitos sobre adoração. O texto que nós lemos, ele é chamado de a oração sacerdotal de Cristo. Esse texto, ele me conquistou completamente desde os meus 14 anos de idade. Devia ter sido antes, já que eu me converti com 5. Mas dos 5 aos 14, eu foquei muito na volta de Jesus e só queria ler muito Apocalipse. Eu li outros textos, mas eu sempre voltava para Apocalipse. Até que eu encontrei, num momento de devocional e amor por Deus, o Evangelho de João. E quando eu cheguei no capítulo 17, eu não conseguia parar de ler, porque é muito amor refletido nesse texto. E João, chamado apóstolo do amor, foi o único que registrou essa oração e com detalhes, e talvez por isso seja a maior oração registrada de Jesus na Bíblia Sagrada. E Jesus para simplesmente para orar pelos seus escolhidos, para pedir ao Pai especificamente pelos seus escolhidos. E eu posso afirmar nessa noite que Jesus parou nesse dia para orar por mim e para orar por você. Você pode pensar isso agora? Jesus parou nesse dia para orar por nós. Quando ele disse assim, no verso 20: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim. Ele estava orando por mim e estava orando por você. Você acredita nisso? Mesmo? O Senhor nos ama profundamente e queria orar, mas também nos ensinar quando registrou, através do seu discípulo, esse texto sagrado. Então, nós poderíamos falar nessa noite muitos impactos que esse texto reflete sobre o tema. Poderíamos falar uma lista imensa de impactos da comunhão na adoração da igreja. E todos eles são importantes. Eu vou citar alguns. Poderíamos passar até a noite em vigília falando sobre paz, amor, alegria, bondade. Esses são alguns elementos do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo. E eles são essenciais para pessoas que nasceram de novo, não é verdade? Esses são impactos mesmo da comunhão na adoração. Paz, amor, alegria. Mas há um propósito ainda maior para esses impactos. Segundo o texto que nós vimos, eu posso afirmar a seguinte verdade. Já vai estar no próximo slide, pode passar. Esse. O maior e fundamental impacto da comunhão na adoração da igreja é que o mundo saiba que Deus enviou o seu Filho por seu grande amor, e por isso devemos lutar para ser resposta dessa oração de Jesus. Amém? O maior impacto, queridos, da comunhão na nossa adoração é a proclamação do Evangelho de Cristo. É a proclamação de que Jesus veio enviado pelo Pai em amor. E nós devemos ser resposta da oração de Jesus. Em que sentido? Como nós devemos lutar para ser resposta dessa oração de Jesus? Pode passar para o próximo. Leia comigo, por favor. 1, 2, 3. Aí, vamos lá? Sendo um, como o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. E o texto de João 17, 21, parte B, diz assim, parte A: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti.
eu não sei se você consegue fazer isso. Eu tenho uma mente meio, para quem é desse tempo, eu sou bem nova. Mas eu me lembro assim que minha mãe assistia isso. Mas eu também cheguei a assistir O Incrível Mundo de Bob. Tá bom, vocês são de Maísa pra cá, né? O Incrível Mundo de Bob. Então, assim, eu gostaria de convidar todos nós a pensarmos um pouco nesse momento de Cristo, nesse momento de amor, que Ele ora e Ele diz ao Pai. Ele fala ao Senhor assim: para que todos eles sejam um, Pai, como Tu és em mim e eu em Ti. Você consegue imaginar como é que Jesus é com o Pai? Quando nós estudamos sobre a Trindade Santa, a gente percebe nesse estudo que eles são um, em mesma essência, mesma natureza. E o Pai e o Filho são muito ligados. E o que Jesus está pedindo a Deus é que a minha igreja, que eles sejam um, como nós somos um. Isso é muito profundo, muito sério. Vocês querem que eu mude o microfone, esse sonzinho aqui atrás, ou não precisa? Acho que foi o ventilador que ligou, foi? Desculpe. Então, queridos, ser um com Jesus, ser um com Deus, é algo que é sobrenatural. Você concorda comigo? É sobrenatural. Porque é isso que Jesus está pedindo ao Pai, que nós sejamos um, como Ele é com o Pai, somente por uma ação do Espírito Santo de Deus. Não tem outro jeito de estarmos ligados, de sermos um, como Jesus é com o Pai, se não for pelo mover sobrenatural de Deus. E eu creio no sobrenatural. Você acredita no sobrenatural? Não é difícil convidar um povo que acredita na ressurreição dos mortos no último dia. Não é difícil chamar um povo que acredita que um dia Jesus Cristo vai voltar e vai se mostrar nas nuvens e vai nos levar para morar com Ele eternamente, para crer que é possível ser um, como Jesus é com o Pai. Se você crê na ressurreição dos mortos, então creia, é possível a unidade da igreja. Nós não podemos deixar de acreditar na igreja de Cristo na terra. Muita gente está deixando de acreditar. Existem muitos desengrejados, muitos que estão saindo do meio da igreja porque não acreditam mais na igreja. Não acreditam na igreja como organismo vivo, não acreditam na igreja como organização e como instituição, mas Deus instituiu a igreja. Nós somos corpo, um organismo vivo, e é possível viver para a glória de Deus em unidade. Por isso Jesus pediu ao Pai que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Quando olhamos para a realidade da igreja, não só nos nossos dias, havia também dissensões, havia também divisões e complicações de relacionamento desde a igreja primitiva. Nós temos a carta de Coríntios, onde a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo, falando: olha, tomem cuidado com as brigas. Não façam isso. Um está dizendo eu sou de Paulo, outro de Apolo. Isso não existe. Deus é quem faz tudo em todos. E capítulo 15 de Atos também fala sobre discórdias na igreja, no comecinho da igreja. Então, o pecado é que nos afasta. E ele sempre existiu. Agora é fato que o amor de muitos tem esfriado, que o pecado tem se multiplicado. E eu não sei você, mas às vezes a gente olha para a igreja como um todo, no Ocidente, no Brasil, e dá como que uma certa desesperança. Será que a gente vai conseguir ser um? Será que a gente vai conseguir parar de brigar um dia? Será que a gente vai conseguir um objetivo maior de refletir a glória de Deus na unidade? Será que nós vamos ser resposta da oração de Jesus? Que eles sejam um, como eu sou com o Senhor. Jesus estava clamando aquela hora. E o que eu estou falando aqui faz parte
de duas reflexões, ou de uma reflexão de duas dimensões da comunhão que eu quero trazer para nós essa noite. Essa é a primeira. A primeira dimensão da comunhão é entre nós. Nós precisamos ser um, como Cristo é um com o Pai. Mas como assim, missionária? Como conceber isso? Como entender isso? Nós já rompemos uma primeira complicação de entendimento. Através da fé ou pela fé, nós podemos crer que essa é uma condição sobrenatural, amém? Você crê que a unidade da igreja é sobrenatural? Que é pelo poder do Espírito Santo, que não é nas nossas próprias forças, que não é nos nossos próprios conceitos, nem na força do nosso braço. Você crê que Deus já fez tudo para que nós fôssemos um? Então nós já rompemos uma primeira barreira. Nós temos fé de que isso é possível. Se temos fé, nós podemos agir, porque Deus está conosco. Amém? O Senhor está conosco. Então, se nós cremos nisso, vamos entender um pouco dessa conexão entre o Pai e o Filho, de forma que nós possamos imitar isso, de forma que nós possamos ser a resposta dessa oração e ter isso por referência para a nossa unidade. Lá no texto de João, capítulo 8, 19, nós temos o seguinte verso. Então lhe perguntaram para Jesus: onde está o seu Pai? E Jesus respondeu: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, conheceriam o meu Pai. Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o meu Pai. Então, Jesus estava na ocasião daquela mulher adúltera que foi levada para ele, foi jogada aos seus pés para que ele julgasse, e os fariseus estavam tentando testar Jesus. E nessa conversa de teste, um deles pergunta: e quem é o seu pai? Quem é a sua família? Quem é seu descendente? E Jesus fala: vocês não conhecem nem ao Pai e nem a mim. Se vocês conhecessem a mim, conheceriam o Pai. Jesus está falando dessa ligação que ele e o Pai têm. Ele diz: o Pai é quem testemunha sobre mim. Nós vemos então aqui essa dimensão da conexão de Jesus com o Pai. E o que ele está tentando dizer, ele explica um pouco mais à frente, em outra situação. Lá no verso 14, no capítulo 14 de João, outra situação acontece agora com os próprios discípulos. Essa primeira situação que eu falei, onde Jesus fala da conexão com o Pai, é para fariseus. Agora Jesus está falando para os seus próprios discípulos. Jesus reúne os seus discípulos e começa a dizer: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E Jesus consola: não fiquem tristes, eu vou mandar o Espírito Santo, o Consolador, para vocês. E depois que Jesus faz um discurso lindo de despedida e também de promessas dele, do Espírito Santo, então um dos seus discípulos diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Em outras palavras, Jesus diz assim: como assim? Você não andou comigo até agora? Você não esteve comigo, Felipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Vocês me conheceram, por isso vocês conhecem ao Pai. Se vocês não acreditam nisso, pelo menos acreditem pelas mesmas obras que eu faço. Eu faço aquilo que o Pai me mandou fazer. O que eu quero dizer para nós nessa noite é que é possível viver esse princípio de unidade para a igreja de Cristo. É possível, porque Jesus morreu para que fôssemos um. E ele completa a sua oração dizendo assim, em João 17, 22, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Igreja de Cristo, Jesus nos deu a glória que o Pai deu a ele, para que nós pudéssemos ser um.
E o que é isso? A presença do Espírito Santo. É óbvio que nós não temos a glória do próprio Deus, porque nós não somos Deus, nunca vamos ser Deus, porque Ele é imutável, Ele é perfeito, e nós somos pecadores, imutáveis e imperfeitos, mas aquele que morreu na cruz do Calvário conquistou para nós uma nova vida. O homem velho já morreu, eis que tudo se fez novo. Ele nos ligou a Ele. Ele nos fez um com Ele mesmo, para que pudéssemos ser um com o outro. Se Jesus orou dizendo: Pai, que eles sejam um como nós somos um, eu dei a eles a glória que me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu acredito que nós podemos ser um. Eu acredito que nós não podemos deixar de lutar para sermos um. No texto de Efésios 4, a Bíblia Sagrada diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e para todos, Jesus Cristo. Nós podemos ser um, igreja. Todas as cadeias que nos prendem para que nós não tenhamos unidade devem cair por terra, porque Jesus rompeu na cruz do Calvário com todas as limitações que o ser humano tem para não se relacionar bem. A igreja pode se relacionar bem, e nós temos que refletir ao mundo o reino de Deus na terra. Nós precisamos viver bem. Aleluia. Eu acredito que a unidade da igreja do Senhor é a maior apologia que podemos fazer para a defesa do Evangelho de Cristo. A Bíblia diz, lá em Colossenses 1:27, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Diga: Cristo em mim, a esperança da glória. Agora diga para alguém que está do seu lado: Cristo em você é a esperança da glória. Podemos declarar juntos: Cristo em nós, bem forte. Cristo em nós é a esperança da glória. Não há maior impacto, não há outro impacto mais fundamental do que o impacto da comunhão na adoração da igreja, proclamando que Cristo está entre nós pela nossa unidade. Temos tantos eventos para tentar defender a fé. Vocês sabem que lá em Campina Grande tem um grande evento chamado Consciência Cristã, e outros eventos se levantam aqui em João Pessoa, todos eles para a glória de Deus, todos eles abençoados, louváveis. Mas o que mais me chama a atenção nos eventos é quando a igreja de Cristo se une para fazer o evento. Aí está a maior apologia, maior do que qualquer palavra que a gente possa dar. É quando a gente reúne milhares de pessoas em nome de um só Deus, com uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E quando o mundo vê a igreja unida, ninguém pode contra nós, porque nós estamos proclamando: Jesus veio, morreu no nosso lugar e nos fez um para glorificar o Pai na terra. Então, eu creio que o Senhor está muito interessado em que nós nos submetamos ao seu senhorio e adoração, para obedecer a ordem de lutar para sermos unidos no vínculo da paz. Amém? Então, se queremos vivenciar o impacto da comunhão na adoração da igreja, proclamemos que o Pai, por amor, enviou o Filho ao mundo para salvar vidas através da nossa comunhão, vivendo os mandamentos recíprocos ordenados a nós na palavra de Deus. E eu quero que a gente tente ler junto. Pode passar aí, irmão, por favor. Se vocês conseguem acompanhar, esse outro mesmo aí. Dá mais um zoom, vê se ele... Aí, ótimo. Olha só, o que nós precisamos viver, esses são chamados os mandamentos recíprocos, são 25, vocês vão me ajudar com eles agora, amém? Para nós nos lembrarmos
O que é que o Senhor nos manda na sua palavra? Esses são considerados um bloco de mandamentos que valorizam. Então vamos lá, a partir do 1, aí o 2, 3, 4, na sequência. Leiam comigo. Qual é o primeiro? Amem-se uns aos outros. 2, aceitem-se uns aos outros. Saúdem-se uns aos outros. Tenham igual cuidado uns pelos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Suportem-se uns aos outros. Não vai para o bloco B ainda não. Espera um pouquinho. Vamos pensar rapidamente aí. Amem uns aos outros é o geral. Né? A adoração, ela é vertical, mas ela se traduz no horizontal. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Aceitem-se uns aos outros. Aceitar. Aceitar como eu sou. Aceitar a voz que eu tenho, o cabelo que eu tenho. Aceitar a minha herança de educação é diferente da sua. Aceitar não só porque eu vou casar e tenho que aguentar aquela pessoa o resto da vida. Mas aceitar mesmo aquele que não vai fazer parte da minha família, mas é parte da família de Cristo. Aceitar. É bíblico. Aceitem-se uns aos outros. Tem gente que diz assim, eu não sei porquê, mas eu não gosto daquela pessoa. Ela não passa daqui. Quem já ouviu essa expressão? Não tem motivo. Não sabe porquê, mas eu não gosto. Sei lá, acho que é o jeito dela entrar. Acho que é o jeito dela olhar. Eu não sei não o que é. Acho que é o jeito que ela vestir. Não sabe o que é. A Bíblia diz, aceitem-se uns aos outros. Saúdem-se uns aos outros. Gente, isso é cristão. Isso é educação. Falar com as pessoas. Saúdem-se. Boa noite, bom dia. Paz do Senhor. Já viu que tem crente que passa um pelo outro e não diz nada? Não, e mais, às vezes não diz nada, aí até aí já tá bom, né? Que você diz assim, não, ele não me viu não. Tudo bem. Mas tem uns que faz assim. Eu não estou falando coisa que vocês não já conhecem. Ou isso acontece só na minha igreja? Misericórdia. Nós somos humanos e somos pecadores, e se não nos ligarmos nas ordens de Jesus e não nos ligarmos nele, nós vamos pecar nessas coisas que a gente considera tão pequena. Mas vira e mexe, a gente pode sofrer ou fazer o outro sofrer. Tenham cuidado. Cuidado como é? Tenham igual cuidado. Aí, quando a gente fazia seminário, na época de seminário, pastor, tinha um pastor que dava aula pra gente, dizia assim, um dia vocês vão deixar de ser seminarista para ser pastor. E vai ser muito bom. Porque agora, quando eu vou para o meu campo, ele como seminarista, ele dizia, não, porque na época que eu ia para o campo missionário como seminarista, ia com o meu pastor, aí chegava lá e o irmão pegava e dava um copo de alumínio, eu tomar água, e dava um copo de vidro desse tamanho, sacerdotal, o meu pastor. Eu dizia, tem nada não. Um dia eu vou ser pastor. Aí chega lá para visitar, né? O seminarista ou o diácono, né? Com o pastor. Aí o irmão pega, traz a cadeira de balanço. Aquela cadeira maravilhosa e nova. Senta aqui, pastor, chegue. Aí o diácono lá e pensa assim. Aí depois ele fala assim, ô irmão, a paz, querido, senta aí nessa cadeira aí. Mas o que a Bíblia diz? Tenha igual cuidado. Enfim, sujeitem-se uns aos outros, suportem uns aos outros, sabe? Respira fundo, conta até 10 e diz, eu vou abraçar ela hoje. Sai de casa já assim, se ungindo.
vai dar tudo certo, eu vou falar com todo mundo. Pode passar, irmão. Se a gente for comentar aqui cada um desses, não vai dar tempo a gente seguir com aquilo que a gente precisa. Mas vamos lá. O bloco B são os mandamentos que protegem o corpo de Cristo, né? Vamos lá, 7. Não tenham inveja uns dos outros. Deixem de julgar uns aos outros. Não se queixem uns aos outros, perdão. Não falem mal uns dos outros. Não mordam e devorem uns aos outros. Que capacidade. Não mordam e nem devorem. Tá vendo? Eles sabiam do que a gente era capaz. Não provoquem uns aos outros. Não mintam uns aos outros. Confessem pecados uns aos outros. Perdoem-se uns aos outros. Gente, a gente tenta, mas se a gente não orar todos os dias, a gente é capaz de pecar feio. Não provoca, irmão. Como a gente tem capacidade de provocar. Às vezes por sentimento de inveja mesmo. A gente quer que o outro veja o que a gente tem. E parece criança. Olha o que eu tenho. Olha como eu toco, olha como eu canto, olha como eu faço. A Bíblia nos manda ser humildes para praticar isso. Não fale mal uns dos outros. Vamos passar. Tem algumas aplicações ainda que eu quero fazer. O bloco C dos mandamentos recíprocos. São os mandamentos que contribuem para o crescimento uns dos outros. Vamos ler juntos? Edifiquem-se uns aos outros. Ensinem uns aos outros. Encorajem uns aos outros. Aconselhem-se uns aos outros. Falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais uns aos outros. É tanta coisa boa para ser vivida. É tudo de bom que nós podemos ter se a gente viver a palavra. A igreja vai viver a unidade que Cristo orou naquele dia de João 17. Pode passar para o próximo bloco. Esse é o último, o D. Dá para dar mais um zoom, irmão? Aí. Mandamentos de serviço. Sirvam uns aos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros. Sejam hospitaleiros uns dos outros. Sejam bondosos uns para com os outros. Orem uns pelos outros. Vocês acham que é demais esses mandamentos? Se a gente começar a treinar em casa, não vai ser interessante? É um desafio que eu trago para nós. Pega esses 25 mandamentos, você acha na internet essa sequência, todos com os textos bíblicos, que não daria tempo a gente abrir a Bíblia e ler cada texto bíblico, mas vocês estão vendo que todos é o respaldo bíblico, e certamente vocês já ouviram falar desses mandamentos em outros momentos, em outras pregações. Então, um desafio para nós, eu estou fazendo para mim também. Eu não fiz ainda, mas eu pretendo imprimir isso e colocar num lugar evidenciado na minha casa. A Bíblia não ensina lá em Deuteronômio que a gente deve colocar a palavra em todo lugar, nos umbrais das portas, na soleira da porta, e a gente deve ensinar no andar, no sentar, no levantar, todo o tempo a palavra de Deus? Por que não ter os mandamentos bem nítidos em algum lugar específico da nossa casa, de forma que todos da família, quando entrarem, vão lembrar que tem uma forma da gente viver bem uns com os outros. A Bíblia ensina, isso é possível. Amém? Que isso seja para nós motivo de oração todos os dias e de prática de vida a partir da nossa casa.
A partir do relacionamento com o cônjuge e com os filhos, nós vivemos momentos de ativismo tão grande. Uma geração que corre tanto, que às vezes eu não vejo o pai dar bom dia para a mãe e não vejo o filho pedir a bênção ou dar bom dia para o pai. E todo mundo vai correndo e sai de casa e não almoça junto. E a gente não consegue nem sequer servir uns aos outros, porque não dá tempo. Mas nós somos o corpo de Cristo. A nossa vida não está findada aqui à terra. Nós somos cidadãos dos céus. Amém? Vamos praticar o reino de Deus, porque a nossa pátria não está aqui, igreja. Nós não precisamos servir ao sistema mundano. Nós devemos servir a Deus e buscar os princípios que Ele nos dá. Jesus orou que nós fôssemos um, como Ele e o Pai são um. E Ele nos deu todas as possibilidades de praticar isso. Sabe como é possível viver esses mandamentos? Pela força do Espírito Santo que habita na sua vida, que habita na minha vida. Nós temos o Consolador. Quando Ele reuniu os discípulos, Ele disse: não fiquem tristes, porque quando eu subir, eu vou enviar o Consolador. Ele estará convosco e morará em vós. O Espírito Santo mora na gente. Por isso, Ele está trabalhando em você durante esse evento. E Deus sabe por que trouxe esse tema, porque usou a liderança para trazer. Eu creio, eu estava orando por isso, eu creio que o Senhor está trazendo avisos para essa igreja possíveis de serem obedecidos, para que vocês se fortaleçam e para que os anos à frente venham com muito mais impacto na sociedade, porque a terceira igreja congregacional do Geisel é unida e demonstra o poder de Deus por onde ela anda. Cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros e sendo referência de vida em Cristo uns com os outros. Amém? Aleluia, eu creio nisso. Então, a Bíblia ainda vai nos ensinar, para a gente terminar, que o próprio Jesus disse lá em Mateus 7:12 o seguinte. Eu sempre falo isso para as minhas filhas, desde que elas começaram a ter entendimento. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam com você, pois essa é a lei e os profetas. Esse é um princípio tão simples e tão profundo que se a gente viver ele, a gente vai fazer tudo isso. Se a gente só lembrar dele, a gente vai fazer tudo isso. Eu me lembro que elas, pequenas, elas têm 4 anos de diferença, as minhas filhas, Gabriela e Letícia. E quando uma fazia uma maldade com a outra, e a outra queria revidar, eu reunia com elas e citava somente esse texto. Você gostaria de passar o que você fez com a sua irmã? Eu não. Eu disse, então por que você fez com ela? Peça perdão. Entende, irmãos? A educação de Cristo é simples assim, profundo assim e grande assim. Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Viva esse princípio e você vai conseguir viver em unidade com a igreja e unidade com a sua família e onde você andar. Amém? O maior e fundamental impacto da comunhão na adoração da igreja é que o mundo saiba que Deus enviou seu Filho por seu grande amor e por isso nós devemos lutar para ser resposta dessa oração de Jesus. Como devemos lutar para ser essa resposta da oração de Jesus? Estando em Cristo e Cristo em nós. Pode passar, irmão. Estando em Cristo e Cristo em nós. O próximo, esse. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17:12, a parte B. Jesus continua orando e ele fala isso. Senhor, que eles também estejam em nós. Não só unidos entre si, mas que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui a gente fala da segunda dimensão da comunhão, que eu quero refletir com vocês hoje à noite, para a gente caminhar para o fim da minha participação.
A primeira dimensão da comunhão é a comunhão entre nós. Agora, essa segunda dimensão, não necessariamente isso é a prioridade, essas sequências dessas dimensões, mas o que eu quero dizer é que essa que eu vou comentar agora, ela é essencial. Sem essa dimensão da comunhão, não existe comunhão entre nós. Porque para ter comunhão um com o outro, no vínculo da paz e de forma sobrenatural como Jesus quer, é preciso que sejamos um com Ele. É preciso que sejamos um com Ele. Mas Ele já nos concedeu essa possibilidade. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, eu neles. Diga: Cristo em mim, a esperança da glória. É Cristo em nós e nós em Cristo. Para ter isso é necessário nascer de novo, é seguir a santificação em crescimento, desenvolvendo a unidade com Cristo. Me diga, isso é possível? Sim, é possível. É possível ser um em Cristo, estar com Ele. A palavra diz o seguinte, Romanos 6,4: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. É possível. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,10 diz: Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo, vivamos unidos a Ele. Queridos, isso é bom demais. Quando você for dormir, lembra assim: eu não vou me desligar de Cristo. Dormindo eu estou com Ele, acordado eu estou com Ele. Em todo o tempo Ele está comigo e eu estou com Ele, porque o Espírito Santo mora em mim. Nós somos morada do Espírito. Eu não sei quantos de vocês pensam nisso, mas eu glorifico muito a Deus, porque quando eu estou andando em qualquer lugar, eu penso: como pode? Eu sou a habitação do Espírito Santo. Ele está em mim. E eu estou andando nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Um dia eu vou voltar para aquele que me conquistou. Um dia Ele vai me ressuscitar dentre os mortos. E eu vou ter um corpo transformado, glorificado, como diz em Tessalonicenses. E melhor, eu nunca mais vou pecar. Porque um dia Ele me escolheu para ser morada dEle. É possível. É possível. Na nossa força nós não vamos conseguir, mas na força de Cristo nós conseguimos. O Senhor nos chama hoje a viver nele, a ser dele, a estar ligado a Ele. Abra sua Bíblia em João 15, uns capítulos antes do que nós lemos. E Jesus mesmo fala um texto maravilhoso. João capítulo 15. Que nos mostra a possibilidade de viver em Cristo, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, Ele corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Com Cristo nós podemos ser um. Talvez o Espírito Santo nesses dias esteja lhe desafiando. Ontem foi o tema sobre o perdão, não foi isso? E eu creio que o Senhor já falou muito sobre isso. Mas ainda há tempo de mais mudanças. Jesus Cristo é mais do que religião. É-nos necessário amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de toda a nossa força. Estar nele e ele em nós. E falar como o apóstolo Paulo: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor,
por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser nele encontrado, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo dizia, eu quero ser encontrado em Cristo. Amém? Em Cristo. Jesus não é religião. Precisamos romper com a religiosidade e viver a palavra de Deus. O quanto antes, o nosso bem maior é Cristo. Se tivermos Ele na nossa vida, a vida de Cristo fluirá em nós. Uma coisa que me impressiona. Gideão já pode vir vindo aqui que a gente vai concluir. Uma coisa que me impressiona em toda a história de Cristo com relação ao relacionamento de Jesus com as pessoas. Jesus passou várias dificuldades de relacionamento e todas, obviamente, ele superou por ser perfeito, por ser o próprio Deus. Mas ele foi homem e 100% homem também. Não foi fácil para Jesus. Não foi fácil para ele. A gente não pode dar desculpa dizendo assim, para Jesus foi bom, porque ele se fez um de nós. A Bíblia diz em Filipenses que ele se fez um de nós, mesmo sendo Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou e foi até a morte, e morte de cruz. E o que eu quero dizer que me impressiona é o relacionamento de Jesus com Judas. Às vezes, quando eu penso nessa história, eu penso assim, será que eu teria essa capacidade de saber que alguém estava me traindo? Porque o ato da traição ou o pecado não é só quando a gente faz. Se a gente concebeu na mente, o próprio Jesus ensinou, a gente já pecou. Jesus já sabia, queridos, que estava sendo traído. Aí sabe o que ele fez? Jesus, ele sabia não só de Judas, mas é porque para mim Judas é o pior. Mas os outros também traíram Jesus. Todos eles correram. Diz a Bíblia que Pedro negou, mas no momento da crucificação se procurou algum discípulo e não se achava. E Jesus sabia, todos iam abandonar, todos. Mas pensa comigo, Jesus já sabia de tudo, mas ele coloca uma toalha, pega uma bacia e ele lava os pés dos traidores. Mas isso não é só. Ele não só lava no ato de humildade, ele confia a igreja de Cristo, aqueles discípulos. Ele fala assim, eu estou lavando os pés de vocês para vocês aprenderem, porque um dia vocês vão fazer igual a mim. Gente, isso é amor demais. E ele serve a ceia depois. E ele olha no olho de Judas e ele dá o corpo, o pão, e ele dá o vinho. E ele diz, olha, comam, bebam. Esse é o meu sangue que é derramado por vocês. E Paulo diz que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós não sabemos tudo sobre as pessoas. E às vezes nós nos negamos a conviver com elas sem saber quem elas são. Jesus já sabia. E mesmo assim, ele serviu o rei. Se humilhou. Quem somos nós? Vamos refletir a glória de Deus. Coloca a letra, por favor, irmão, de ser como tu. Em 2014 eu compus essa música, foi a última a entrar no álbum intitulado Ser Como Tu. E nós vamos cantar juntos, mas enquanto nós cantamos, essa é a conclusão dessa mensagem. Reflita nesse texto e pense, é possível
limite, servir sem reservas, me dar por inteiro, ser como tu. Jesus, quero ser como tu, quero ser como tu, amar sem limite, servir sem reservas, me dar por inteiro, ser como tu. Tanta renúncia por amor, toda dedicação por uma missão, te salvar. Também assim quero eu fazer, me humilhar para obedecer, tudo por te amar, tudo pra te agradar. Quero ser igual a ti. Vem cantar. Jesus, quero ser como tu, quero ser como tu, amar sem limite, servir sem reservas, me dar por inteiro, ser como tu. Jesus, quero ser como tu, quero ser como tu, amar sem limite, servir sem reservas, me dar por inteiro, ser como tu. Não mereço, não mereço este amor, não entendo este amor, constrangido estou, Jesus, pelo eterno amor que tens por mim. Jesus, quero ser como tu, quero ser como tu, amar sem limite, servir sem reservas, me dar por inteiro, ser como tu. Jesus, Jesus, quero ser como tu, quero ser como tu, amar sem limite, servir sem reservas, me dar por inteiro, ser como tu. Me permitam fazer uma dinâmica. Eu gostaria de chamar a liderança, o pastor Eudes, tão simpático, e todos vocês que estão aqui, para ficar aqui perto de mim à frente, por favor. Quero convidar a igreja a ficar de pé. O Senhor nos deu funções diferentes para edificação do corpo de Cristo. Esses homens e outros líderes da igreja são dons de Deus para edificação do corpo de Cristo. E a gente já percebe no ar, no ambiente que a gente vivencia aqui, uma comunhão e uma cumplicidade muito grande. Mas nunca é demais a gente abraçar a nossa liderança e dizer: eu estou com vocês até o fim, pastor, diácono, presbítero. Eles vão representar, mas eu gostaria, me permitam, de fazer uma dinâmica de amor, festa do amor que tinha na igreja primitiva. A gente não tem a comida hoje, mas a gente tem a comida do céu e temos os abraços do irmão, amém? Então, vamos nos abraçar. Então, se você sente vontade de sair do seu lugar enquanto nós cantamos, vem aqui dar um abraço neles e dizer assim: pastor, eu estou com o Senhor. Nós vamos caminhar juntos. Qualquer coisa que nos impedia de fazer melhor, acaba hoje. Nós vamos fazer mais. Nós vamos continuar, porque tem muito tempo para frente ainda. Amém? Vamos fazer isso, e depois que abraçar aqui, pode abraçar. Nós somos o corpo de Cristo. Amém?
Vamos fazer isso. Se puder, se sentir, saia do seu lugar. Jesus, quero ser como tu. Quero ser como tu. Amar sem limites, servir sem reservas, me dar por inteiro. Ser como tu. Reafirme a aliança com a sua liderança. Jesus, quero ser como tu. Quero ser como tu. Amar sem limites, servir sem reservas, me dar por inteiro. Ser como tu. Senhor, te abençoe. Aproveita esse momento, irmão, para você falar. Deus abençoe. Que abraço gostoso. Deixaste tudo e desceste. Toda a tua glória, o céu, os anjos e toda exaltação. Deixaste tudo por amor. A igreja precisa muito assim de momentos como esse, porque normalmente a gente olha muito para a nuca do irmão. Igual a mim. Você olha para o irmão que está na frente e fica olhando para a nuca dele. Quando sai, dá um oi de longe. Aproveita para dar um abraço em uma pessoa aí. Tem uns irmãos que são pouco abraçados. São os irmãos que ficam lá naquela cabine ali, ó, da imagem e do som. Olha, entra lá e dá um abraço nesse irmão, gente. Você só olha para ele quando dá microfonia. Dá um abraço nele. Jesus, quero ser como tu. Quero ser como tu. Amar sem limites, servir sem reservas, me dar por inteiro. Ser como tu. Tanta renúncia. Muito bom. Tanta renúncia. Criança se abraçando. Por amor. Só por amor. Dedicação. Por uma missão. Também assim quero eu fazer. Me humilhar para obedecer. Tudo por te amar. Tudo pra te agradar. Quero ser igual a ti. Vamos fazer um grande coral para terminar minha parte. Jesus, quero ser como tu. Quero ser como tu. Amar sem limites, servir sem reservas, me dar por inteiro. Ser como tu. Jesus, quero ser como tu. Quero ser como amar sem limites, servir sem reservas, me dar por inteiro. Ser como tu.
Jesus, quero ser como tu, quero ser como tu, amar sem limite, servir sem reservas, me dar por inteiro. Ser como tu. Aleluia, Senhor, muito obrigada por esse momento maravilhoso. Obrigada pela comunhão da igreja, obrigada pela fé. Nós acreditamos que é possível ser um, porque o Senhor, ó Deus, foi quem o Senhor próprio orou e pediu, Pai, que eles sejam um como eu sou um contigo. E nós cremos no poder do nome de Jesus, que nós podemos ser um, que nós podemos caminhar melhor e refletir a glória de Deus e proclamar: Jesus está entre nós, o Pai o enviou em amor e Ele se revela no nosso meio. Em nome de Jesus, amém.